O Papa diz assim: os pais necessitam também da escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos, mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. Vamos lá, gente. Temos elementos importantes aqui. O que cabe à escola e o que cabe à família. É interessante esse raciocínio. Só que nós temos que parar para pensar algo, e aqui eu colocaria ainda não só a escola, mas eu colocaria aqui também a catequese, porque às vezes, não poucas vezes, lá na paróquia da Patagônia, como dizia um padre amigo, né? Lá na paróquia da Patagônia, às vezes surge um pai e uma mãe brabos porque o filho ainda não aprendeu a rezar na catequese. Mas, gente, quando o filho entra na catequese, ele já está ali com seus 8, 9 anos. Será que já não deveria saber rezar? Já está tanto tempo na família. Deveria ter aprendido a rezar na família. Como que a gente aprende a falar? A gente aprende a falar falando. Como que a gente aprende a andar? Andando. Como é que a gente aprende a rezar? Rezando. Então, quando a escola assume, ou depois a catequese, o papel de dar algumas instruções, a criança já tem uma certa caminhada dentro da família. Então, o pai e a mãe não podem delegar totalmente. Meu filho é assim, meu filho é assado, mas também lá naquela escola, naquela catequese que não ensinam nada. Gente, você é o primeiro educador. A mãe, o pai, são os primeiros professores, são os primeiros catequistas. Quem é a primeira catequista do teu filho? É a sua mãe. Quem é o primeiro catequista do seu filho? É o seu pai. Eles são os primeiros. Ontem, na celebração com o Padre Vicente, abração Padre Vicente, Deus abençoe, comunidade Betânia, aqui de Guarapuava, trabalho belíssimo com a restauração de vidas, restauração de pessoas. O Padre Vicente falou uma coisa que me fez pensar muito, que antigamente se dizia que a mãe educava e os avós deseducavam. E ele dizia: hoje são muitos avós e vovós que salvam as famílias, porque são eles apenas que rezam, porque os pais já não rezam mais. E aí o neto vai na casa da avó, e a avó ensina a rezar. A avó vai dando valores. Quantos que nunca receberam uma bênção do pai e da mãe, mas quando estão na casa da avó, do vô, lá eles rezam, lá eles ganham uma bênção. Então, infelizmente, um papel que não cabe aos avós. Mas na ausência da figura paterna, é justamente aos avós que cabe essa responsabilidade. É a figura do padrinho, então. O padrinho é pater anima, significa o pai da alma. Madrinha é mater anima, a mãe da alma. Mas quantos padrinhos e madrinhas que não assumem de fato a sua responsabilidade de educadores na fé? E aí, muitas vezes, até porque nem eles não são pessoas de fé. Porque eu prometi pra minha amiga que ela ia ser madrinha, prometi pro meu amigo, pro meu vizinho, pro meu cunhado, pro meu cachorro, pro meu papagaio. E aí vira apenas algo social. Infelizmente, nós vamos deixando de lado e vamos perdendo o sentido. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa, diz o Papa, requer uma experiência fundamental. Crer que os próprios pais são dignos de confiança. Isto constitui uma responsabilidade educativa. Com carinho e testemunho, gerar confiança nos filhos inspira-lhes um respeito amoroso. Aonde é que acontece essa experiência fundamental? Veja, fundamental tem a ver com fundamento. Fundamento tem a ver com base. Tem a ver com coisas que estão lá na origem. O que é um fundamento de uma casa? Uma casa sem fundamentos vai ficar em pé? Não. Uma vida sem fundamentos vai ficar em pé? Uma fé sem fundamentos? É necessário uma fundamentação.
uma base. E aí os pais vão dando aos filhos essa formação da confiança. De que forma? Pelo carinho, pelo testemunho, gerando respeito amoroso. Respeito amoroso, uma palavra muito importante que o Papa colocou aqui. Por que respeito? Vamos repetir o ditado, mas que na verdade a gente sabe que na prática não acontece, mas aqui que autoridade a gente não impõe. Autoridade nós conquistamos, não é gritando, não é batendo. Eu sou o homem dessa casa, eu sou o pai de família. Eu aqui sou eu que mando. Eu sou a mãe, que quem manda sou eu. Gritaria não educa ninguém. Gritaria não forma ninguém. Um respeitoso amor, ou um respeito amoroso. Eu coloco respeito, porque eu sou uma autoridade, mas eu não deixo de ser amoroso. O fato de demonstrar amor, mas amor, não bajulação. Tem pai que bajula filho. Isso não é bom também. Amar é uma coisa, bajular é outra. Não posso falar nada pro meu filhinho, não posso magoar o meu filhinho. Tudo, gente, é equilíbrio. Um respeito amoroso que se conquista e não se impõe. O Papa continua dizendo: quando um filho deixa de sentir que é precioso para os seus pais, embora imperfeito, ou deixa de notar que nutrem uma sincera preocupação por ele, isto cria feridas profundas que causam muitas dificuldades no seu amadurecimento. Os filhos precisam sentir que eles têm valor, que eles são preciosos. Nós precisamos ser sinceros, nem todos os filhos foram planejados. Geralmente, né? No geral, a gente sabe. Precisamos ser sinceros, né? Talvez o primeiro, né? E aí depois foi vindo, padre. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Quantas vezes eu já ouvi, né? O primeiro foi planejado, esperado. E aí depois foi vindo os outros. Mas isso não impede que ele também possa ser amado. Que ele possa ser também. E às vezes a gente até fala, né? Tem até uma brincadeira, o pessoal diz, né? O primeiro é desejado, o segundo é planejado, o terceiro já é escorregado. Mas veja, gente, como é necessário nós termos essa preocupação também. Porque o amor nós vamos demonstrando no dia a dia. Olha, não foi planejado, mas foi muito bem acolhido e amado. Aí é que está. E precisa sentir isso. Às vezes os pais não conseguem transmitir isso para os seus filhos. E aí acaba gerando um desconforto, acaba gerando aquilo que o Papa diz, olha só, profundas feridas na criança, no adolescente, no jovem, porque não consegue encontrar ali confiança. Infelizmente, né? Infelizmente. Às vezes acaba sendo assim. Interessante, né? Interessante, tem muitas coisas assim que a gente vai aprendendo nessa questão, né? Para quem tem mais de um filho, já tem 2, já tem 3. Como cada um vai sendo esperado, as preocupações, como vai cuidando em várias atividades, né? Tá, vamos lá. Vamos em frente. O Papa continua dizendo ainda: esta ausência, este abandono afetivo provoca um sofrimento mais profundo do que o eventual correção recebida por uma má ação. Tá vendo só? Isso que eu falava. Uma coisa é ser amado, outra coisa é ser bajulado. Não podemos bajular os filhos, senão a gente acaba estragando. Essa geração de hoje, muitos pais têm medo, né? E às vezes os filhos até usam isso, né?
Ah, porque se eu não ganhar isso, eu vou me matar, porque vocês não me amam, porque vocês não me querem. Infelizmente, quantas vezes nós vamos ouvir situações como essas? Por isso é melhor uma correção, por isso é melhor, de repente, um castigo, uma chamada de atenção, uma correção, do que deixar fazer o que quer do jeito que quer. Precisamos colocar limites.